Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje eu tô aqui para falar do livro As Intermitências da Morte, do José Saramago. Vamos lá? E eu já começo esse vídeo pedindo para você deixar seu like e se inscrever no canal, tá bom? As Intermitências da Morte, do José Saramago, foi publicado pela Companhia das Letras em 2005. É um livro de 208 páginas. Eu demorei um pouquinho na leitura porque eu fiquei dodói, mas é uma leitura consideravelmente rápida. José Saramago, para quem não conhece, eu conheci quando eu li o Ensaio sobre a Cegueira. Eu achei o escritor um gênio e continuo achando. Então, ele tem um estilo único de narrativa e de escrita. Para quem não está habituado, pode ser um pouco desconfortável, porque os livros, os textos dele, não tem parágrafos, não tem capítulos, é um texto corrido, né, em linha única. Inclusive mesclando diálogos, né, e situações e descrições em terceira pessoa. E então fica um pouco confuso para quem não está habituado, assim. Depois que você se acostuma, você vai, assim, até mais fácil de ler, porque é corrido mesmo, né? É uma leitura que não tem muito fim, assim. Como o próprio título diz, né? A protagonista dessa história é a morte, e eu acho fundamental, assim, traz muita reflexão, tá? Qual é o papel social da morte? Para mim foi a maior lição que fica, assim. A morte, ela tem um papel social, e eu acho que a gente aqui do Ocidente, a gente tem muita dificuldade, né, em lidar com a morte. Ela causa duas coisas na gente, né? A certeza, né, de que todo mundo vai morrer, e a dor, né? É uma dor muito profunda, a gente não consegue lidar com ela. Então, eu acho que essa é a primeira abordagem, né? Esse texto, né, esse tema, ele é único, porque ele vai tratar sobre um novo olhar à morte, né? Sobre um novo prisma. A história começa num país, o Saramago ele é de Portugal, mas e ele é falecido, né? Faleceu em 2010, mas a história ela não tem um país, assim, a gente não sabe de que país ele está falando, mas é um país único, né? Nos outros países isso não acontece. Na virada do ano, no dia 1º de janeiro, a morte, né? Muito triste, chateada, revoltada com a ingratidão das pessoas, o quanto ela é mal vista, né? Ela decide parar suas funções, né? As pessoas param de morrer. E aí, o que num primeiro momento é uma utopia, logo se torna uma distopia, né? No primeiro momento, a gente tem um clamor patriótico aí das pessoas que moram nesse país, porque eles são os únicos a terem vida eterna, mas logo em seguida começam os problemas e a gente vê o quanto se torna caótico, né? E aí tem muitos exemplos no texto, né? O livro é separado em dois momentos, em duas partes. A primeira tratando da morte de forma macro. Então ele mostra assim, as pessoas parando de morrer, o que aconteceria. E aí a gente vai ter os hospitais, né, não dando conta, não suportando, os asilos também não tendo mais o fluxo de pessoas, né, entre quem morre e quem chega aos asilos, né? Então a gente tem doentes, pessoas doentes, idosas, agonizando em leito de morte mesmo, né? Porque as doenças elas não param de existir, a pessoa simplesmente deixa de morrer, então ela fica agonizando ou no hospital, ou no asilo, ou em casa com a família. E aí a gente tem uma série de questões, né? O sistema funerário deixa de ter serventia, porque se não morre ninguém, não há por que existir. E aí é decretado uma lei na cidade, né, de que todos os animais, inclusive peixes, qualquer animal, ele deve ser enterrado nesses cemitérios que até então eram para os humanos, né? E aí a gente tem também um colapso nas seguradoras, né, nos serviços de seguro, porque para que as pessoas vão fazer um seguro de vida se elas não irão morrer? Então, logo em seguida, as operadoras de seguro decretam também
que a pessoa pode fazer um seguro de vida e aos 80 anos, né, em vida, ela resgatar esse seguro. E aí a gente tem a economia entrando em colapso. Por quê? Porque muitas pessoas vão ficando mais velhas, vão perdendo ali, elas não geram mais renda, elas não geram mais produção, né? E a previdência entra em colapso, porque é muita gente para receber benefício social, né? Então a gente tem aí uma série de problemas. A filosofia, né? Qual que é o sentido, o questionamento, qual que é o papel, né, da gente enquanto ser humano, da nossa trajetória de vida, quando a morte para de acontecer. A ciência, né, que grande parte, assim, uma das funções da ciência é fazer pesquisas para descobrir cura de doenças. Para que descobrir curas de doenças se as pessoas param de morrer? Então aí, assim, o autor ele aborda uma série de questões. Eu acho que uma questão assim muito espinhosa é a religião, né? Se a gente não tem mais, qual é o papel, né, da religião, assim, é demonstrar a vida eterna após a morte, né? Então, assim, você ser uma boa pessoa para resgatar lá no futuro os benefícios de ter sido uma boa pessoa mesmo. Então, o cristianismo, né, e o catolicismo, eles perdem sua função, assim, eles entram meio em choque, eles não sabem o que responder, porque se não há morte, não há ressurreição, e aí qual que é o papel da religião nessa nova sociedade? Então, assim, uma série de questões. E aí, claro, surge a ideia, logo, né, as pessoas querem ser espertas, e surge a ideia do quê? Ilegalmente, né? Quando você tem uma pessoa aí, ou idosa, ou doente, em leito de morte mesmo, em sofrimento, agonizando, você decide, as famílias decidem transportar essa pessoa até a fronteira. Por quê? Passando da fronteira para os países vizinhos, essa pessoa naturalmente irá morrer. Só que a gente está falando do que nesse caso? A gente está falando da eutanásia, né? Então já era uma outra discussão. Os países vizinhos também não sabem lidar com isso. E aí surge um segmento aí de trabalho, digamos assim, que é a máfia, né? A máfia são pessoas que irão transportar, né, esses doentes, esses idosos, quando as famílias pagarem para eles por esse serviço. Então, eles vão fazer esse serviço de transporte, o que é ilegal, porém o Estado não tem como coibir isso. Por quê? Porque, na verdade, alguém está prestando um serviço que para o Estado ele é essencial, que é que existam mortes, que as pessoas continuem morrendo em determinado momento, até por questão de população mesmo, de quantidade de pessoas, sem que o Estado precise sujar suas mãos, né? Então aí é como se houvesse aí uma permissividade do Estado com essas máfias. E aí, assim, num segundo momento, e aí eu acho que para quem não leu o livro, é bom parar o vídeo agora e voltar depois que tiver feito a leitura, porque provavelmente eu vou dar algum spoiler, porque aí já é a segunda parte, a parte final do livro, né? Não vou entrar em detalhes, mas vou falar um pouquinho. A segunda parte é, numa forma mais micro, a morte mesmo, contando a sua versão, contando o seu lado, contando o seu papel, né? A sua função mesmo, como que ela faz, como que funcionam, né, as mortes, e ela decide que as pessoas voltarão a morrer, né? Só que ela faz ela tem uma nova ideia. Todas as pessoas que irão morrer serão avisadas com 7 dias de antecedência. Então ela encaminha uma carta para uma emissora de TV, e aí essa emissora espera até as 8 horas da noite para dar essa informação para a população, e a partir da meia-noite, todos os habitantes desse país que já deveriam ter feito a passagem, morrido, falecido, né, como preferirem, irão morrer, né, falecerão de imediato, e as demais pessoas, seguindo o fluxo normal de quem deve morrer, de quem deve viver segundo a morte,
né, serão avisados, receberão uma carta com 7 dias de antecedência avisando. Então, isso gera um caos, assim, no país, né? É assustador você pensar dessa forma. E aí a morte, ela tem uma ligação, ela conta uma história mais particular com um outro personagem, que aí eu não vou entrar em detalhes, né? Para que as pessoas possam, para quem não leu, ler. E assim, o livro, ele é muito interessante, gente. Assim, o Saramago, ele é maravilhoso mesmo. Sou um pouco fã e suspeita para falar, porque eu acho que ele traz muita coisa que a gente nunca tinha pensado, né? Então, assim, eu acho que o que ficou para mim, né, e eu quero até ouvir a opinião de vocês, se vocês já leram, é assim, a gente vive como se não soubesse que vamos morrer, né? A gente vive negando o óbvio, né? A gente sabe que a morte é a única certeza que a gente tem, mas a gente nega isso, a gente sente raiva disso, a gente não aceita isso e, principalmente, a gente não toma nossas precauções, né? Como se a gente dissesse assim: ah, quando eu morrer, a minha família que responda por tudo, que tenha que lidar com todas as questões. Então, assim, interessantíssima a leitura, vale muito a pena. Tá, eu vou pegar aqui o desenho para vocês verem, não sei se vai dar para olhar. Ó. Não tá muito bom, mas porque tá com. Eu vou postar a fotinho no começo do vídeo para vocês verem, mas assim, vale muito a pena. E essa é a minha indicação de leitura essa semana, tá? Espero que vocês gostem, que vocês leiam. Deixem nos comentários aí se vocês já leram o que vocês acharam. Deixem sugestões de livros também, né? Vou fazer vídeo agora toda segunda-feira. Então é isso. Beijo, tchau.